No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter chegou a participar de um julgamento, para determinar se o prefeito seria ou não culpado. Após um grave incidente ter acontecido na prefeitura de Quahog, com o próprio prefeito sendo o principal suspeito do mesmo. Um julgamento acabou sendo realizado na cidade, com o intuito de descobrirmos qual seria o veredito final. E dentre os principais jurados estavam Peter, Brian, Quagmire, Carter, Dr. Hartman, e vários outros personagens que apareceram ao longo da série. Durante isso, algumas discussões chegaram a ser feitas. E até mesmo com um daqueles jurados, não tendo muita certeza se o prefeito era o verdadeiro culpado. O episódio começa com Lois e seus filhos assistindo televisão. E uma notícia extremamente urgente passava naquele momento, a respeito de um trágico incidente na prefeitura de Quahog. E graças a um objeto que pertencia ao prefeito, ele obviamente se tornou o principal suspeito. Durante isso, após todos terem ficado sem acreditar naquela notícia, e alguns imprevistos acontecido no noticiário, a repórter asiática já estava no local do incidente, aonde o prefeito resolveu fazer uma coletiva de imprensa. E em seguida, a repórter decidiu ir embora com a sua mãe. Você não boa! Você não boa em notícias! Você dura! É como ver uma tábua! Ao mesmo tempo, eles ainda não estavam acreditando naquela notícia, pois nunca pensaram que o prefeito de Quahog seria capaz de fazer uma coisa daquele nível. Vendo isso, Peter fala que como o prefeito iria para a cadeia, poderia fazer qualquer coisa de agora em diante. No entanto, ele rapidamente descobriu que as coisas não funcionavam assim. Nesse momento, após o Chris comentar sobre o sentimento de raiva que certas pessoas tinham guardada, Peter fala que o importante era sempre arrumar um jeito de extravasar a mesma, e até mesmo lembra como ele costumava fazer isso. Peter, quanto tempo vamos ficar aqui? Até eu não estar mais com raiva, seu bando de pelados chatos. Na manhã seguinte, no tribunal de Quahog, além de vermos o Peter trocando de lugares rapidamente, também chegamos a ver o prefeito aparentemente se descontrolando. Em seguida, o juiz falava com os jurados que estavam ali presentes. E os lembram de deixar qualquer ligação, ou interesse de lado com o prefeito, para que assim pudessem chegar a um veredito parcial e unânime. Ao mesmo tempo, Meg questiona como o prefeito pôde ter feito aquilo. Durante isso, após a Lois revelar para sua filha que a vida não era tão simples, como costumava ser mostrada na escola, Meg comenta que sua aula de economia doméstica costumava ser bastante realista. Vamos torcer para que a reunião tenha sido boa. Sim, essa reunião foi horrível. Baixe a cabeça e não fique entre mim e seu pai, só vai piorar as coisas. Momentos depois, somos levados até a sala do júri, aonde todos aparentemente já estavam decididos, pois o prefeito era sem sombras de dúvidas o verdadeiro culpado. No entanto, Brian aconselha que antes de tomarem qualquer decisão, poderiam dar uma repassada nas evidências primeiro. E então, após um dos jurados falar todos os fatos do incidente, Carter decide fazer algo a respeito, e pede para que todos levantassem a mão, se por acaso achavam o prefeito culpado. Porém, ao perguntar se alguém achava ele inocente, descobrimos que o Brian aparentemente não estava convencido. E logo em seguida, aquela mesma situação acabou ocorrendo novamente. Um tempo depois, enquanto a maioria dos jurados não gostou da decisão do Brian, ele por outro lado, resolveu os lembrar que a vida do prefeito estava em jogo. E havia a possibilidade do mesmo ser inocente. Após isso, os jurados ainda continuavam achando que o prefeito era culpado, pois aquele bilhete que o chantageava por causa da corrupção era simplesmente a maior prova que lhe tornava culpado, além do fato dele ser o único com motivos para fazer isso. Ao mesmo tempo, Brian comenta que isso poderia ter sido uma armação para ele, pois caso acabasse indo para a cadeia, algumas pessoas se beneficiariam por causa disso. E então, após os jurados mais uma vez terem decidido que o prefeito era sim o culpado, Brian lembra que precisavam se ater aos fatos, e não com a possibilidade do prefeito ser o verdadeiro culpado, apenas por ele ser um político. Nesse momento, após o jornalista ter lembrado que o tal bilhete foi assinado por ninguém menos que a vítima do incidente, um dos jurados decide que eles poderiam dar uma olhada. E então, depois de pedir ao oficial de justiça para ver o bilhete, Quagmire ficou surpreso ao ver o Joe exercendo aquela função. E com isso, Joe revela que ele apenas estava infiltrado, pois alguém aparentemente vinha fazendo coisas terríveis com os oficiais de justiça. Momentos depois, enquanto a maioria dos jurados analisavam aquele tal bilhete, Peter como sempre continuava agindo da mesma forma,
levando a situação como se fosse uma brincadeira. Ao mesmo tempo, alguns questionamentos chegaram a ser feitos em relação ao bilhete. Além disso, Peter lembrou a vez em que o Brian pegou o pai do Quagmire. Em seguida, ele revela que não iria mais os forçar a ficar naquela sala. Sendo assim, votaria culpado em relação ao prefeito. Durante isso, após todos eles terem novamente feito aquela votação, algo bastante peculiar acabou acontecendo, pois o Sr. Herbert aparentemente decidiu votar inocente. E com isso, algumas reclamações logo surgiram a respeito de todo aquele tempo que eles passaram ali na sala. E até mesmo Peter, que comparou aquele sentimento com um tiranossauro tentando fazer um 5 contra 1. Lenço certo. Lubrificante certo. Muito bem, vamos lá. E então, depois de terem decidido fazer um intervalo, chegamos a ver algumas situações bastante questionáveis, com o Carter tentando engolir aquele comprimido gigante. Quagmire furioso com o Brian, o questionando como achava que sabia de tudo, se nem mesmo tinha certeza do que sentia pelo carteiro. E por último, Peter deixando o celular cair dentro da privada. E ao mesmo tempo descobrindo que ele apenas caiu atrás dela. Após isso, Quagmire questiona se apenas por causa da testemunha, já não era motivo suficiente para mandar prender o prefeito. E então, Brian revela que não tinha muita certeza em relação à testemunha, pois além da mesma ter participado de uma festa, num tanto quanto questionável na noite do incidente, como ela conseguiu ver o suspeito cometendo aquele tal incidente. No entanto, Quagmire continuava com a mesma opinião, pois até mesmo resolveu fazer uma demonstração com todos os jurados, os colocando em posições específicas que poderia ajudar a resolver o caso. Ao mesmo tempo, após o Brian ter realizado algumas perguntas, ainda sobre a possibilidade da testemunha não ter realmente testemunhado o incidente, Quagmire acabou percebendo algo naquele momento, em que o Brian estava certo a respeito da testemunha. E logo em seguida, ele resolveu terminar o que já havia começado. Mais tarde, a situação da votação estava bastante diferente, com a metade achando que o prefeito era inocente, e a outra não. Mas infelizmente, não poderiam deixar a sala até que o veredito tivesse sido totalmente unânime. Durante isso, o jornalista expressa o seu pensamento sobre tudo isso, a respeito do prefeito ser obviamente o verdadeiro culpado, apenas por ele não ter um bigode. Ao mesmo tempo, uma revelação surpreendente chegou a ocorrer ali. E com isso, acabou resultando com o jornalista também mudando de opinião. Nesse momento, além de vermos o Peter tentando abrir aquelas persianas, e usando de outras formas para realizar isso, Carter ainda não estava totalmente convencido. No entanto, depois de ter revelado algumas coisas, ele rapidamente também mudou de opinião. E assim, todos eles finalmente chegaram a um veredito, declarando o prefeito de Quahog inocente. E no final, enquanto Brian estava feliz pelo resultado, Steele por outro lado não compartilhava o mesmo sentimento, pois o real culpado ainda estava solto, e chegou a cometer os seus crimes novamente na noite passada.